A mente humana há muito tempo é cativada por acontecimentos misteriosos, que vão desde fenômenos inexplicáveis e enigmas científicos até crimes não resolvidos e lendas antigas. E por mais que a humanidade tenha evoluído e se munido com uma tecnologia de ponta, ainda há muita coisa intrigante e inexplicável nos rodeando, nos instigando a criar teorias dos mais diferentes tipos. Somos atraídos por esses mistérios por uma infinidade de razões, incluindo sua relevância cultural, curiosidade intelectual e apelo emocional. Daí vem uma pergunta que chega, de certa forma, a incomodar muitos cientistas e teóricos. Por que ainda não conseguimos desvendar os vários segredos do mundo? Imagine que você esteja explorando um determinado local e, de repente, dá de cara com um livro antigo, cujo conteúdo nada convencional parece um amontoado de símbolos e desenhos que parecem não fazer nenhum sentido. Adquirida em 1912 por um antiquário polonês, Wilfried M. Voynich, o manuscrito Voynich é um livro detalhado de 240 páginas escritos em um idioma completamente desconhecido. Suas páginas também estão cheias de desenhos coloridos de diagramas estranhos, eventos estranhos e plantas que não parecem corresponder a nenhuma espécie conhecida, aumentando a intriga do documento e a dificuldade de decifrá-lo. O autor original do manuscrito permanece desconhecido, mas a datação por carbono revelou que suas páginas foram feitas em algum momento entre 1404 e 1438. Ele foi chamado de o manuscrito mais misterioso do mundo. Existem muitas teorias sobre a origem e a natureza deste manuscrito. Alguns, como o historiador e artista Nicholas Gibbs, acreditam que ele foi criado para ser uma farmacopeia, para abordar tópicos da medicina medieval ou moderna. Em um ensaio para o suplemento literário da revista Times, Gibbs escreve que é um livro de referência de remédios selecionados retirados dos tratados padrão do período medieval. Um manual de instruções para a saúde e bem-estar das mulheres mais abastadas da sociedade, que foi possivelmente adaptado para um único indivíduo. Muitas imagens de ervas e plantas sugerem que pode ter sido algum tipo de livro didático para um alquimista. O fato de muitos diagramas parecerem ser de origem astronômica, combinado com os desenhos biológicos não identificáveis, levou até mesmo alguns teóricos fantasiosos a propor que o livro pode ter uma origem alienígena. Uma coisa em que a maioria dos teóricos concorda é que é improvável que o livro seja uma farsa, dada a quantidade de tempo, dinheiro e detalhes que seriam necessários para fazê-lo. Imagine-se caminhando pelos antigos corredores do Palácio de Festo, na pitoresca ilha de Creta, por volta de 1700 a.C. Em meio a um ambiente repleto de história, você se depara com um enigmático disco de argila cozida descoberto no próprio palácio. Esse disco, datado entre 1700 e 1600 a.C., possui 16,5 centímetros de diâmetro e 2,1 centímetros de espessura, e é coberto com 45 sinais pictográficos diferentes, totalizando 241 símbolos dispostos em uma espiral que vai da borda até o centro. As marcas foram organizadas em grupos de 2 a 7 símbolos, possivelmente formando palavras ou sílabas. A técnica utilizada para criar o disco de Festo lembra a tipografia moderna. Os símbolos foram impressos na argila com carimbos individuais. Curiosamente, o artesão cometeu alguns erros, apagando e reimprimindo símbolos em algumas áreas e alargando as margens para ajustar todos os elementos. E como esse disco foi encontrado? Enquanto Arthur Evans explorava o Palácio Minoico de Knossos, no centro-norte de Creta, uma equipe arqueológica italiana, liderada por Federico Halbherr, investigava ao sul em busca de outro grande complexo. Entre 1900 e 1907, eles desenterraram um palácio de Festo, situado em uma colina com vista para a fértil planície de Messara. Esse palácio minoico,
inicialmente estabelecido por volta de 1900 a.C., cobria cerca de 8.000 metros quadrados e possuía uma arquitetura labiríntica fascinante. Os edifícios, alguns com vários andares, incluíam salas luxuosas, salão hipóstilos, isso é, com tetos sustentados por colunas, além de portões monumentais e fachadas decorativas, e todos dispostos ao redor de um grande pátio central ao ar livre. Em 1908, durante as escavações em uma das dependências subterrâneas do palácio, o arqueólogo Louis de Pernier fez uma descoberta impressionante: o disco de argila, enterrado em uma camada de terra preta e cinzas. Especialistas sugerem que esses restos são evidências de um grande terremoto e incêndio, provavelmente desencadeados pela erupção de Santorini em meados do segundo milênio antes de Cristo. O disco de Festo continua sendo um dos mistérios mais intrigantes da arqueologia. Uma janela para o passado que ainda guarda muitos segredos. Desde sua descoberta há mais de um século, o disco de Festo tem sido alvo de debates e controvérsias constantes. Alguns questionam sua autenticidade, sugerindo que possa ser uma falsificação, enquanto outros se dedicam a decifrar seus enigmáticos pictogramas. As interpretações são diversas. Já foi visto como uma narrativa de aventura, uma oração, um documento administrativo, um almanaque e até mesmo como um jogo de tabuleiro. E claro, não faltam teorias mais ousadas. Alguns acreditam que o disco é uma mensagem de extraterrestres ou até um portal cósmico para outras dimensões. Apesar das controvérsias, muitos estudiosos concordam que o disco de Festo provavelmente tem origem minoica. Isso se baseia na semelhança de alguns de seus símbolos e estilo com outros artefatos minoicos. Por exemplo, o anel de sinete de ouro Mavroespílio, descoberto por Ivans, também em Knossos, no ano de 1926, possui uma escrita linear em espiral, similar ao estilo do disco. Outro exemplo é o machado Arcalochore de bronze, encontrado em uma caverna no centro-leste de Creta, que apresenta cerca de 15 sinais pictográficos parecidos com os do disco, embora nenhum deles seja idêntico. Mesmo sem uma tradução definitiva, o disco de Festo continua a fascinar estudiosos e entusiastas. Sua beleza e mistério o tornaram um símbolo de Creta e uma grande atração em Heraclião, onde está atualmente em exibição. Além disso, o disco foi adotado como logotipo pela Fundação para Pesquisa e Tecnologia de Hélias, um dos maiores centros de pesquisa da Grécia, perpetuando seu legado como um enigma arqueológico que desperta a curiosidade de todos que o contemplam. E você, tem alguma ideia do que possa ser o disco de Festo? Em uma noite de verão de 1977, Jerry Eman, voluntário do SET, sigla em inglês para Procura de Inteligência Extraterrestre, pode ter se tornado a primeira pessoa a receber uma mensagem intencional de um mundo alienígena. Eman estava monitorando ondas de rádio do espaço profundo, na esperança de encontrar um sinal que pudesse ser enviado pelos extraterrestres, quando observou um aumento significativo em suas medições. O sinal durou 72 segundos, o período máximo que poderia ser medido pelo conjunto de equipamentos que Eman estava utilizando. Foi intenso e parecia ter sido transmitido de um local nunca visitado por humanos, na constelação de Sagitário, próxima a uma estrela chamada Tau Sagittarii, a 120 anos-luz de distância. Eman anotou a palavra UAU na impressão original do sinal, dando origem ao nome sinal UAU. Todas as tentativas subsequentes de localizar novamente o sinal falharam, gerando muita controvérsia e mistério sobre sua origem e significado. Em 2017, uma equipe de pesquisadores sugeriu que o sinal poderia ter vindo de um cometa previamente não identificado. É possível que esse sinal tenha sido enviado por alguma civilização tão avançada quanto a nossa, tentando se fazer presente para outras civilizações, ou, quem sabe, um pedido de socorro? Ou será que ele veio mesmo de algum objeto andarilho do espaço? Perguntas é que não faltam, uma vez que não foi possível, até hoje, descobrir a origem do sinal.
As pedras guias da Geórgia, às vezes chamadas de Stonehenge americano, são um monumento de granito erguido no condado de Elbert, Geórgia, em 1979. As pedras são gravadas em 8 idiomas: inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Cada uma delas relatando 10 novos mandamentos para uma era da razão. As pedras também se alinham com certas características astronômicas. Embora o monumento não contenha mensagens criptografadas, seu propósito e origem permanecem envoltos em mistério. Elas foram encomendadas por um homem que ainda não foi devidamente identificado, que atendia pelo pseudônimo de R.C. Christian. Dos 10 mandamentos, o primeiro é considerado o mais controverso: manter a humanidade abaixo de 500 milhões em equilíbrio perpétuo com a natureza. Muitos consideraram isso uma licença para reduzir a população humana ao número especificado, embora os críticos das pedras tenham pedido que elas fossem destruídas. Alguns teóricos da conspiração até acreditam que eles podem ter sido criados por uma sociedade secreta luciferiana, que clama por uma nova ordem mundial. Infelizmente, um grupo de pessoas alheio à importância de certas coisas ou motivo pela insensatez danificou quase que inteiramente esse curioso monumento na madrugada do dia 6 de julho de 2022. Apesar de não ter havido feridos, ataques dessa natureza são considerados crime nos Estados Unidos e não ficam impunes. Até hoje, as autoridades não descobriram quem fez isso. Há muito tempo, é um dos mistérios mais intrigantes da história antiga. Por que os maias, uma civilização notavelmente sofisticada composta por mais de 19 milhões de pessoas, entraram em colapso repentinamente em algum momento durante os séculos 8 ou 9 depois de Cristo? A civilização maia emergiu por volta de 2000 anos antes de Cristo, na região conhecida hoje como a Península de Yucatán, abrangendo partes do que hoje são México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Reconhecidos por seu avançado desenvolvimento cultural e científico, os maias construíram uma sociedade complexa e ao mesmo tempo sofisticada. Os maias viviam em cidades-estado independentes, cada uma governada por um rei que também exercia funções religiosas. As cidades eram caracterizadas por grandes praças, templos piramidais, palácios e observatórios astronômicos. A arquitetura monumental era um reflexo de sua habilidade em engenharia e matemática. Entre as cidades mais notáveis estão Tikal, Palenque, Copán e Chichén Itzá. A sociedade maia era altamente estratificada, com uma clara divisão entre a elite governante e os camponeses. A economia era baseada principalmente na agricultura, com o milho sendo o principal alimento. A pesca, a caça e a coleta de produtos florestais também desempenhavam papéis importantes. Os maias desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica altamente sofisticado, usado para registrar eventos históricos, rituais religiosos e genealogias reais. Eles também criaram um calendário complexo que combinava um ano solar de 365 dias com um ciclo ritual de 260 dias. As práticas religiosas incluíam a construção de grandes templos, a realização de sacrifícios humanos e animais e a observação cuidadosa dos corpos celestes para fins de adivinhação e planejamento agrícola. O colapso da civilização maia começou por volta do século IX d.C. As razões exatas para esse declínio continuam a ser objeto de debate entre os estudiosos. Entre as teorias propostas estão o esgotamento de recursos naturais, mudanças climáticas severas, guerras internas e invasões estrangeiras. A sobrecarga ambiental, combinada com a pressão populacional e os conflitos sociais, podem ter levado ao abandono gradual das grandes cidades. Apesar do colapso das cidades-estado clássicas, a cultura maia não desapareceu completamente. As comunidades maias continuaram a existir e muitas de suas tradições e costumes persistem até os dias de hoje entre seus descendentes na região. O legado dessa antiga civilização permanece visível nas impressionantes ruínas arqueológicas e na rica herança cultural dos povos maias contemporâneos.
Você aí. O que você acha que pode ter acontecido? Um mistério assombra os historiadores americanos há séculos. O que aconteceu com os colonos perdidos da ilha Roanoke, na Carolina do Norte? Acompanhe essa intrigante história. Do navio inglês Hopewell, ancorado na costa do que hoje é a Carolina do Norte, o governador John White observou com alegria uma coluna de fumaça subindo em meio ao crepúsculo. O governador chegou a escrever que a pluma da ilha Roanoke nos deu boas esperanças de que parte da colônia estivesse lá esperando o meu retorno da Inglaterra. 3 anos haviam se passado desde que o governador partiu do primeiro assentamento inglês no Novo Mundo, no que seria uma breve missão de reabastecimento, deixando para trás mais de 100 homens, mulheres e crianças. Mas devido à eclosão da guerra com a Espanha, sua viagem de retorno foi adiada por várias ocasiões. Finalmente, em 18 de agosto de 1590, White e um grupo de marinheiros desembarcaram na ilha Roanoke. De acordo com o relato de White sobre os eventos, eles avistaram pegadas recentes, mas não viram ninguém. Enquanto os homens subiam um banco de areia, eles encontraram uma árvore com as letras C-R-O esculpidas. De acordo com o governador, aquilo poderia ser um código pré-arranjado. Se os colonos deixassem a ilha, eles deveriam esculpir seu destino em uma árvore ou poste. Adicionar uma cruz significaria que eles partiram em uma emergência. Ao chegar ao assentamento abandonado, o governador avistou um poste no qual havia gravado, em letras maiúsculas, a palavra Croatoan, sem nenhuma cruz ou sinal de perigo. Somente a palavra. No entanto, o poste em si fazia parte de uma linha de estacas defensivas, erguidas depois que White partiu. E isso parecia um sinal claro de que os colonos haviam se preparado para um ataque inimigo. Croatoan era o nome de uma ilha ao sul, bem como do povo indígena que vivia lá, falantes da língua Carolina-Algonquian e que também eram aliados do recém-chegados europeus John White, desesperado para chegar a Croatoan, situada a apenas 50 milhas ao sul, tinha esperanças de encontrar os colonos desaparecidos. No entanto, ele também lembrou que, inicialmente, os colonos planejavam se mudar 50 milhas para o interior. Entretanto, uma série de contratempos e a falta de provisões impediram White de continuar sua busca. Ao retornar para a Inglaterra, encontrou Sir Walter Raleigh, o rico patrono da colônia, que estava ocupado com um novo empreendimento na Irlanda. Sem recursos para financiar uma nova expedição transatlântica, White nunca voltou ao Novo Mundo. Os 115 colonos, incluindo Eleanor e Virginia Dare, respectivamente filha e neta de White, foram esquecidos, abandonados em uma costa distante. 2 décadas depois, os ingleses estabeleceram seu primeiro assentamento permanente nas Américas, 100 milhas ao norte, no rio James, onde hoje é o estado da Virgínia. O capitão John Smith, líder da colônia de Jamestown, ouviu relatos de indígenas sobre homens vestindo roupas europeias que viviam na Carolina, a oeste das ilhas Roanoke e Croatoan. Quem eram esses homens? Seriam os colonos desaparecidos? Histórias de massacres em massa e de uma jovem donzela escravizada circularam em Londres e Jamestown. Será que essas histórias tinham alguma base na realidade? Grupos de busca nunca encontraram nenhuma prova física do destino dos colonos. Quais mistérios ainda escondem as terras onde os colonos de Roanoke desapareceram? A civilização do Vale do Indo, comparável em poder à Mesopotâmia e ao Egito, floresceu entre aproximadamente 2500 e 1700 a.C., no que hoje é principalmente o Paquistão, no subcontinente indiano. Enquanto Mesopotâmia e Egito evoluíram através de conquistas e fusões culturais, a civilização do Vale do Indo, a maior das 3, entrou em colapso e desapareceu, deixando o mistério ainda sem solução. O povo do Vale do Indo prosperou graças às terras férteis da planície de inundação do rio Indo e ao comércio com a vizinha Mesopotâmia. As cidades de Harappa e Mohenjo-Daro
que já abrigaram entre 40 mil e 50 mil habitantes, demonstram seu alto nível de sofisticação e planejamento urbano centralizado. Eram agricultores, comerciantes e artesãos. A cultura possuía um sistema de escrita elaborada, ainda em grande parte indecifrada, e importantes inovações como pesos e medidas padronizados e selos de pedra entalhados. Esta civilização parecia destinada a se expandir pelas regiões férteis ao redor. No entanto, por volta de 1900 a.C., invasores destruíram Mohenjo-Daro. Além disso, análises de sedimentos fluviais no Mar Arábico sugerem que monções pesadas, desencadeadas por um congelamento do Ártico, podem ter forçado a população a migrar para as colinas. Arqueólogos continuam a escavar na região, buscando pistas para montar o quebra-cabeça dessa cultura fascinante e enigmática. As cifras de Bill formam um conjunto enigmático de 3 textos cifrados que prometem revelar a localização de um dos maiores tesouros enterrados na história dos Estados Unidos. Estima-se que esse tesouro inclua milhares de libras de ouro, prata e joias, com um valor aproximado de 43 milhões de dólares, segundo dados de 2017. A história começa com Thomas Jefferson Bill, um homem misterioso que, em 1818, supostamente encontrou esse tesouro enquanto explorava o Colorado. Dos 3 textos cifrados, apenas o segundo foi decifrado até agora. De maneira intrigante, a chave para essa decifração foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Um detalhe curioso: dado que Thomas Jefferson Bill compartilha seu nome com Thomas Jefferson, o autor principal da declaração. Esse texto decifrado revela que o tesouro foi enterrado no condado de Bedford, Virgínia. No entanto, a localização exata do tesouro permanece um mistério, provavelmente oculta nas cifras restantes que ainda não foram decifradas. Essa história intrigante tem atraído caçadores de tesouros ao condado de Bedford por décadas. Equipados com mapas, detectores de metal e uma boa dose de esperança, esses aventureiros escavam as encostas da região na esperança de encontrar o saque lendário. Embora a maioria dessas buscas ocorra de maneira ilegal, a lenda das cifras de Bill continua a fascinar e a inspirar expedições amadoras e profissionais. O fascínio pelas tais cifras vai além do tesouro em si. Elas representam um desafio intelectual que tem atraído criptógrafos e entusiastas de quebra-cabeças por mais de um século. As técnicas criptográficas empregadas por Bill, se ele realmente existiu, permanecem complexas para qualquer um que tente o desafio. Qual foi o método exato usado para criar essas cifras? Por que a Declaração de Independência foi escolhida como chave para uma delas? Será que essas perguntas continuarão presas ao passado? Além disso, a própria história de Thomas Jefferson Bill está envolta em mistério e especulação. Pouco se sabe sobre sua vida e alguns questionam até mesmo a sua existência. Será que Bill era realmente um explorador que encontrou um tesouro fabuloso? Ou a história das cifras é uma invenção elaborada, uma espécie de lenda urbana do século XIX? Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta, a busca pelo tesouro de Bill continua. A cada nova tentativa de decifrar seus códigos, a esperança de encontrar uma pista que revele a localização exata do tesouro é renovada. E assim, o condado de Bedford, com suas colinas e florestas, permanece um lugar de mistérios e possibilidades, onde o passado e o presente se encontram na eterna busca por um tesouro escondido. A região do Atlântico, conhecida como Triângulo das Bermudas, vem fascinando cientistas, teóricos da conspiração e curiosos há muitos anos, especialmente nos anos 60 para cá. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico, delimitada pela costa sudeste dos Estados Unidos, Bermudas, e as ilhas das Grandes Antilhas, incluindo Cuba, Hispaniola, Jamaica e Porto Rico. Os limites do misterioso Triângulo das Bermudas não são exatamente definidos, e as estimativas de sua área variam entre 1.300.000 a 3.900.000 quilômetros quadrados.
Apesar das variações, a região tem um formato triangular característico. Curiosamente, o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa mundi oficial, e o Conselho de Nomes Geográficos dos Estados Unidos não o reconhece como uma região oficial do Oceano Atlântico. Embora histórias de eventos inexplicáveis na área remontem ao século XIX, o termo Triângulo das Bermudas só foi popularizado em 1964, quando Vincent Gaddis o usou em um artigo de revista para descrever uma área onde centenas de navios e aviões desapareceram sem deixar rastros. Apesar de sua fama, o Triângulo das Bermudas não registra uma alta incidência de desaparecimentos. Na verdade, os desaparecimentos não ocorrem com mais frequência lá do que em outras áreas comparáveis do Atlântico. 2 incidentes notáveis envolveram embarcações militares dos Estados Unidos. Em março de 1918, o USS Cyclops desapareceu enquanto viajava do Brasil para Baltimore sem deixar vestígios. Cerca de 27 anos depois, um esquadrão de bombardeiros, conhecido como Voo 19, desapareceu no espaço aéreo do Triângulo das Bermudas sob o comando do tenente Charles Carroll Taylor. Assim como no caso do Cyclops, nenhuma explicação foi encontrada e nenhum destroço foi localizado. A lenda do Triângulo das Bermudas foi amplamente divulgada por Charles Berlitz em seu best-seller The Bermuda Triangle, em 1974, onde ele sugeriu que a mítica ilha de Atlântida estava envolvida nos desaparecimentos. Em 2013, o WWF, World Wildlife Fund, ou Fundo Mundial para a Natureza em português, realizou um estudo detalhado das rotas de navegação e concluiu que o Triângulo das Bermudas não está entre as 10 áreas mais perigosas do mundo para a navegação. E não por coincidência, mas pela área que ocupa, o Triângulo é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, com intenso tráfego diário, tanto por mar quanto no ar. A linha agônica, onde o norte verdadeiro e o norte magnético se alinham, às vezes passa pelo Triângulo das Bermudas, eliminando a necessidade de ajustes de declinação magnética em bússolas. A região é frequentemente atingida por tempestades tropicais e furacões, e a corrente do Golfo, uma poderosa corrente oceânica que pode causar mudanças climáticas abruptas, também atravessa o Triângulo das Bermudas. O ponto mais profundo do Oceano Atlântico, conhecido como Depressão de Milwaukee, está localizado no Triângulo das Bermudas e faz parte da Fossa de Porto Rico, atingindo uma profundidade de 8.380 metros. A depressão perde por mais de 2.000 metros para a Fossa das Marianas. O número exato de navios e aviões que desapareceram no Triângulo das Bermudas não é conhecido. A estimativa mais comum é que cerca de 50 navios e 20 aviões. Os destroços da grande maioria deles nunca foram recuperados. Não se sabe se os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas foram resultado de erro humano ou fenômenos climáticos. Mas é uma das regiões no planeta onde mais se produziu e ainda produz teorias da conspiração, devido ao misticismo que a cerca. Alguns teóricos apostam que a região pode ser um portal para uma outra dimensão e que seja influenciado por forças sobrenaturais. Outros teóricos dizem que os desaparecimentos de navios e aviões não foram causados pela fúria do mar, mas por naves alienígenas que circulam por toda a área do Triângulo. Isso já rendeu vários metros de filmes em Hollywood, que acabou adorando a ideia e propagando-a em forma de ficção científica. Há também a teoria de que o que acontece aos instrumentos como as bússolas que deixam de apontar para a direção correta, falhas em GPS e também no sistema de comunicação das aeronaves e embarcações, seja causado por interferências magnéticas originadas dos cristais energéticos do continente perdido de Atlântida. Uma vez que esses teóricos apostam na possibilidade da cidade perdida estar sob as águas do Atlântico, exatamente sobre aquela região. Bom, até hoje isso não pôde ser comprovado. Um grupo de pesquisadores da Flórida fez uma experiência bastante salutar entre os anos de 2010 e 2015. Com a ajuda de um pequeno barco,
Eles estudaram a possibilidade de gases vindo do fundo do oceano serem os responsáveis pelos inexplicáveis naufrágios. Os gases, que na verdade são comuns em várias partes dos oceanos Atlântico e Pacífico, são feitos de metano, naturalmente expelidos do fundo. Quando esses gases chegam à superfície, nada consegue flutuar. Os grandes navios podem perder sua flutuabilidade em casos mais extremos, isto é, quando a quantidade de gases for suficiente para abocanhar boa parte do navio. Mas isso não explicaria outras duas coisas: o descontrole dos instrumentos registrados tanto nas embarcações quanto nas aeronaves, e também o fato de ser impossível derrubar aviões dessa forma. Você aí tem alguma opinião formada sobre o Triângulo das Bermudas? Então, saiba, há mais um triângulo para ser desvendado. Nem só de Bermudas são feitos os triângulos misteriosos da Terra. O menos divulgado, mas não menos enigmático, Triângulo do Dragão, também chamado de Mar do Diabo ou ainda Triângulo do Pacífico, é uma região do Pacífico ao redor da ilha Miyake, cerca de 100 quilômetros ao sul de Tóquio. Um dos lados desse triângulo passa pela ilha de Guam. Apesar de ser um nome comumente usado pelos pescadores japoneses, ele não aparece nas cartas náuticas oficiais, assim como é o caso do Triângulo das Bermudas. Os chineses também conhecem a área como o Triângulo de Formosa ou Triângulo de Taiwan, e as histórias são bem similares às dos japoneses. Assim como seu similar americano, o Triângulo do Dragão possui algumas histórias cabulosas sobre desaparecimentos e naufrágios, e também de aviões que sumiram sob condições misteriosas. Há quem diga que, também da mesma forma, a linha agônica, mais uma vez, é a linha imaginária onde o norte verdadeiro e o norte magnético se cruzam. Às vezes coincide com a região do Triângulo do Diabo, alterando consideravelmente as leituras da bússola. Por outro lado, há também quem discorde dessa teoria, pois a declinação magnética na região é de 6 graus e não poderia haver esse tipo de coincidência. Declinação magnética é a diferença em graus, apontada pelo norte magnético terreno e o norte geográfico, determinado pelo eixo de rotação do planeta, que não tem obrigação de coincidir com a atração magnética. Segundo afirmou o pesquisador, escritor e arqueólogo americano Charles Berlitz, autor, entre outros, de O Triângulo do Dragão, de 1989, entre os anos de 1952 e 54, o Japão perdeu 5 embarcações militares naquela região que, juntas, somaram mais de 700 vidas perdidas. Com o objetivo de tentar entender o que aconteceu, o governo japonês financiou uma expedição envolvendo cerca de 100 profissionais, desde marinheiros a cientistas, e por obra do destino, ou sabe-se lá o que mais poderia estar acontecendo na região do Triângulo do Dragão, um navio também desapareceu. Nada da embarcação jamais foi encontrado, e muito menos se tem notícias de sua tripulação e outros ocupantes. O nome da região remonta a cerca de 1000 anos antes de Cristo, quando começaram a surgir relatos de pescadores que tinham avistado dragões saindo das profundezas, aterrorizando os marinheiros e afundando embarcações. A lenda foi se perpetuando à medida que novos relatos iam surgindo, mesmo adentrando os tempos modernos. Em boa parte dos relatos, sempre havia a descrição de algum monstro marinho levando navios e marinheiros para as profundezas. Em agosto de 1945, já no fim da guerra, um Mitsubishi A6M0 simplesmente sumiu, sem deixar rastros. O piloto, comandante de ala Shiro Kawamoto, enviou uma transmissão de socorro enquanto sobrevoava o triângulo, perto do fim da guerra. Sua mensagem final foi enigmática. Algo está acontecendo no céu. O céu está se abrindo. Anos depois, em 4 de janeiro de 55, o navio japonês Shinjumaru no 10 perdeu contato de rádio nas proximidades de Mikurajima. A situação gerou bastante alarde, e os jornais japoneses começaram a chamar o local de Ma no Umi, ou Mar do Diabo. Felizmente, o navio foi encontrado em segurança em 15 de janeiro. O Oimiuri Shimbun
chegou a publicar um mapa indicando vários pontos onde outros navios também haviam desaparecido nos últimos anos, destacando que todos estavam dentro de uma área classificada pela Guarda Costeira de Yokohama como uma zona de perigo especial. A expressão japonesa Ma no Umi, traduzida como Mar do Diabo, Mar Problemático ou Mar Perigoso, tem sido amplamente usada para descrever locais marinhos perigosos ao redor do mundo. Isso significa que não só a região do Triângulo do Dragão, mas várias outras no planeta onde o mar é mais revolto, são chamadas de Ma no Umi pelos japoneses. Se são lendas ou não, o fato é que a região do Triângulo do Dragão é unanimemente considerada perigosa para qualquer tipo de navegação. Em determinadas épocas do ano, as ondas podem atingir entre 20 e 30 metros de altura, o que compromete até mesmo a estabilidade dos maiores cargueiros. Críticos como Lawrence Kirsch e Daniel Cohen chegaram a contradizer as teorias lançadas por Berlitz. Mas é como acontece com todo e qualquer local misterioso. Sempre haverá aqueles que tentam encontrar algo mais racional para explicar os diversos relatos que surgem. Você aí, já conhecia o Triângulo do Dragão? Esta realmente é a pergunta mais desafiadora de toda a existência humana. Afinal, de onde a vida surgiu? Será que ela existe somente aqui na Terra? Teorias sobre o surgimento da vida são muitas e variadas, tanto no meio científico quanto nos meios religiosos e filosóficos, mas a verdade é que ninguém tem certeza de absolutamente nada. Uma das visões científicas e mais recentes é de que, com certeza quase absoluta, a vida surgiu em um caldeirão quente e salgado. Vamos deixar de lado a ideia remota de que a vida chegou à Terra em um meteorito vindo de outro lugar, ou seja, segundo uma outra teoria científica conhecida por panspermia. Devemos então considerar que a vida surgiu a partir das condições físicas e químicas que existiam quando o planeta ainda era jovem. Descobrir quais eram essas condições não é fácil, especialmente porque a Terra de hoje praticamente não guarda vestígios desse passado distante. Até agora, a evidência mais antiga de vida que temos vem de rochas sedimentares de 3,8 bilhões de anos, encontradas no oeste da Groenlândia na década de 1990. Essas rochas apresentam uma proporção surpreendentemente baixa do isótopo pesado de carbono. E isso é visto como um indicativo da presença de micro-organismos, já que o isótopo mais leve é mais facilmente absorvido pelas paredes celulares, acumulando-se onde esses micróbios estiverem. Essas rochas datam de uma época em que a Terra estava se recuperando do impacto que formou a Lua. Durante esse período, oceanos e continentes primordiais estavam se formando, mas eram frequentemente perturbados por grandes asteroides que atingiam o planeta, fazendo os oceanos ferverem. Darwin imaginou a vida surgindo em um pequeno lago morno, mas, na verdade, era provavelmente um caldeirão quente e salgado. A partir daí, uma complexa relação entre elementos químicos e micro-organismos teriam dado início aos primeiros seres unicelulares e, de acordo com a teoria da evolução, com a qual grande parte dos cientistas concordam com Darwin, processos também complexos passaram a ocorrer, até que esses seres unicelulares passassem a deixar descendências mais evoluídas em termos de organismo e assim por diante. Se olharmos para o passado, contaremos centenas de milhões de anos de processos evolutivos, até chegarmos onde hoje entendemos como vida. Já as religiões cristãs têm Deus como o ponto de partida e o ponto de chegada. Eles adotam o que é conhecido como criacionismo, que é a crença de que o universo e a vida foram criados por um ato divino ou sobrenatural. É uma visão que se opõe à teoria científica da evolução e geralmente se baseia em interpretações literais de textos religiosos, particularmente a Bíblia, no contexto cristão. Existem várias formas de criacionismo, cada uma com diferentes interpretações sobre como e quando a criação ocorreu. O criacionismo jovem da Terra, por exemplo,
Acredita que Deus criou a Terra e todas as formas de vida em 6 dias literais, conforme descrito no livro de Gênesis. Também defende que a Terra tem apenas alguns milhares de anos, geralmente entre 6 e 10 mil anos, e interpreta os registros fósseis e geológicos através de eventos bíblicos, como o dilúvio de Noé. Já o criacionismo da Terra Antiga acredita que os dias da criação descritos no Gênesis representam longos períodos de tempo, não dias literais de 24 horas. Também aceita a evidência científica de que a Terra tem bilhões de anos, e não somente alguns milhares. E concorda com a datação científica dos fósseis, mas ainda vê a criação como um ato de Deus. E por fim, o criacionismo progressivo, que sugere que Deus criou novas formas de vida progressivamente ao longo do tempo. Também está de acordo com a idade antiga da Terra e a datação científica dos fósseis, acreditando que Deus pode ter usado processos naturais para desenvolver a vida ao longo do tempo, mas rejeita a evolução darwiniana. O criacionismo é frequentemente controverso, especialmente quando debatido no contexto da educação pública e da ciência. Os defensores do criacionismo argumentam que ele deve ser ensinado como uma alternativa à teoria da evolução, enquanto críticos afirmam que ele não é ciência, mas uma crença religiosa e, portanto, não deve ser ensinado em salas de aula. O que é que você acha? É aquela pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?